vamos só comentar assim por alto. Se a gente puder olhar, eu queria propor que a gente olhasse para aquela imagem, a gente abrisse olhando um pouco para a imagem do capítulo. Queria dar esse pontapé com a imagem do capítulo e uma percepção, se alguém quiser comentar, né? Assim, como é que sentiu esse capítulo? Eu vejo uma pessoa assim animada, espiritual, com as antenas todas ligadas, é isso que eu vejo. Muita energia, né? Vibrando, assim, tem uma ativação importante aqui. Eu vejo um pulsar das estrelas. Sabe aquele movimento que as estrelas emitem vários tipos de raios? E você vê que é um raio que vem lá de cima, aí passa pelo espelho e se transforma num outro tipo de raio. Então, eu vejo isso. E aqui no meio tem o espelho, onde, de alguma maneira, esse raio ele muda, né? Quando bate ali. Para mim, é bem a refração da luz que chega no nosso planeta, que tem o desvio, que bate alguma coisa, desvia e chega de um outro jeito. Eu vejo uma pessoa pássaro com as asas abertas, acho que preparando para voar. É isso que eu vejo. Eu vejo um centro que está apoiado, muito bem apoiado, e aí ele expande. Engraçado, acho que tem gente que vê de fora para dentro e pode ser visto de dentro para fora, né? Também. Ou convergindo ou no movimento oposto, né? Primeira vez que eu vi, eu tinha visto um cactus, Hum, desses usados talvez em rituais também. Uhum. Eu ainda tenho um problema com os espelhos, né? Eu tenho um problema porque eu não sei, eu tenho a sensação que a gente não conseguiu ainda. Eu acho que eu pelo menos não consegui ter um entendimento mais profundo, né, desses espelhos. À medida em que eu vou lendo, eu vou pensando coisas. Nesse capítulo, eu acho que eu pensei bastante coisa que eu acho interessante, que me deu um pouco mais de clareza. Mas eu continuo intrigada, né, com os espelhos. E a sensação que eu tenho dessa imagem, né, pensando nesse, nesse, nessa, nos espelhos, né, nessa relação com eles, eu acho que vai um pouco no sentido do animismo, que é uma imagem onde acho que há, me parece que uma fundição, talvez um espelhamento, né, de uma condição do que a gente chama de humana, por onde os espíritos perpassam, né? E talvez até essa coisa redonda, né, do centro, que ela tem uma certa teia, né? Ela tem um certo trançado, como uma teia de aranha, né? E onde é que nós nos vemos nessa relação com os espíritos, né? Eu pensei um pouco nesse sentido. O que me impacta muito nessa figura é a grafia. Parece bico de pena, sabe? Assim, uma É, coisa de uma delicadeza, assim, de um risco assim muito delicado e daí vai, né? Não é uma coisa feita rápido, ela é sutil, tem uma sutileza, né? E uma permanência do traçado assim que vai indo, vai fazendo, né? Ondinha, 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 ondinha. Acho tão bonito.
Então, gente, mas se a gente põe uma lupa, nesses dois raios do meio, parece o chapiriz descendo. Parece gentinhas, como ele fala. Marta, mas deixa que eu estava notando justamente essas duas, que No um meio. parece estar descendo e o outro está subindo. É, As figurinhas estão em sentidos opostos. sim. E essa figura central é bem mandálica, né? Sim. Parece uma teia de aranha, né? E ela tem, ó, Mas é uma uma, duas, mandala três, mesmo, quatro, né? 5, 6, 7, 8. É uma estrela de 8 pontas. É. Lembra muito aqueles filtros de sonhos, né, dos indígenas. Sim, eu sabia. Isso mesmo. E acho que esses traços delicados, né, que parecem, aí que a Neuza comentou, né, bico de pena, eu acho que retrata muito a cosmovisão, não só Yanomami, mas muitas cosmovisões indígenas, né, onde a gente, né, pisa, a ideia é pisar na terra sem deixar muitas marcas, é conseguir ter uma pisada, né, silenciosa, sutil. Então, assim, os desenhos têm uma leveza, né, eles têm uma transparência, eles não são pesados, né, como em outras culturas, como na nossa cultura, né, é como se fossem sempre, eles estão sempre numa transição, né, e não necessariamente, né, o lado direito, ele tem uma correlação, ele tem uma simetria com o lado esquerdo, e, e assim por diante, né, acho que tem uma, retrata muito, eu acho que talvez as cosmovisões, né. E aí eu vou propor, assim, o primeiro, eu acho que a primeira pérola do texto, do meu ponto de vista, né, é quando, já na primeira página, o Schopenhauer, ele começa a retratar, ele fala de uma moça que foi levada, né, logo no início, por um dos, né, por um visitante das terras altas, né, e como, né, o roubo, não só, né, o roubo como é uma coisa tão presente, o roubo das pessoas, de indígenas, seja, né, para escravidão, seja para, enfim, para N coisas, né, para venda de órgãos, como esse lugar, né, desses roubos, né, ele já começa, né, eu acho que falando dessa cisão entre as culturas, que eu estou chamando de cisão, ele não chama, né, eu acho que ele já dá o primeiro chacoalhão, assim, no texto dele, se preparando para o que vem pela frente, né. Uma coisa que me chamou a atenção, gente, na página 195, a floresta era recém-chegada à existência, e tudo nela retornava facilmente ao caos. Moravam nela outras gentes criadas antes de nós que desapareceram. Naquela série, Beth, que a gente tá vendo. Caralho! Gente, É, tem uma série que vocês têm que ver que é a história da vida na Terra. Cara, é esse parágrafo, não é, Beth? eu também pensei exatamente isso, Marta, assim, é esse parágrafo, né, e onde as vidas, né, sempre há vida, sempre há terra. O céu caiu várias vezes, né, várias vezes, e aí um pouco antes, né, tem um trechinho que ele fala assim, o que vai acontecer conosco? Será que o céu vai mesmo cair em cima de nós? Vamos todos ser arremessados para o mundo subterrâneo? Ainda lá mais no início, né? Quer dizer, essa série, ela mostra muito isso, né? Muito, E o muito. incrível, como é que eles têm a memória disso?
não é, né? Como é que eles sabem que isso já aconteceu, né? E que tinha outras gentes que deixaram de existir. Então, agora, essas outras gente, né? Aí sim, eu acho que amplia a ideia, porque não é gente nessa Sim, são configuração, isso. é São os outra gente, animais, são as outros seres, florestas, né? Outros seres, né? outros Não, seres. porque eu entendo que ele fala que a gente tem um ancestral nosso. Por isso tem o meu ancestral anta, o meu ancestral da árvore. Então, eu acho que quando ele fala dessa gente, ele está falando destes ancestrais, desses animais, dessas florestas que já Hum. foram e voltaram, que na série fica bem claro isso, né, gente? É muito legal. Fiquei impressionada. E na série fica bem claro, né, que toda a ação ela é causada pelos seres viventes, por algum movimento, e que o que a gente chama, né, a Terra, ela reage, ela aproveita as oportunidades, não é ela quem faz, mas ela aproveita as oportunidades que esses seres viventes criam e ela potencializa. Então, assim, ela pega força, ela se anima e aí ela faz o papel dela, né? Eu não me lembro agora, acho que é 100 milhões de anos, né, que os vulcões ficaram em erupção. Uma das Sim, extinções é muito tempo, né? Que eles ficaram queimando Uhum. até que, né, a Terra, enfim, queimou, até que pudesse a Terra começar a ser restabelecida, e aí ela volta numa outra configuração. Ela volta, né? Oi, Marta, tá fechado. Marta, tá fechado. olha aqui, gente, que coisa. Mas esses ancestrais acabaram desaparecendo. Vieram outros que foram levados pelas águas, que é lá a questão do degelo, ou foram queimados, que também tem um, quando a floresta toda se incendiou. Nessa série tem uma parte que exatamente aconteceu isso, Ah, há Uhum. muito tempo. Essa série onde que está passando? Netflix, Netflix. Santa Netflix, A história da vida na Terra, que chama? História da Vida da Terra. Ele assim, fala, ele fala dos seis, cinco ou seis, Beth, ele fala extinções. dos cinco e ele aponta para o sexto com a figura humana. Então, com o antropoceno, né? Ele chega até o antropoceno e ele deixa claro, né? Ele faz um prognóstico do que vem pela frente, né? Vai ficando claro a adaptação desses seres, né? E a sobrevivência que eles têm que ir se adaptando da água para a terra, né? Tem uns que saem da água e vão se adaptando à Sim, terra, não é? Então, é um processo de transformação e de mudança constante, né? Uhum, Aqueles se adaptaram, mas aparece o mais forte, e aquele mais forte come o mais fraco, e daí, enfim, uhum. aí vem o meteoro, o meteoro, pá, acaba com tudo, aí começa tudo de novo. Gente, aí vem o gelo, aí vem, pega fogo em tudo. Cara, ou eu tô seja, o céu cai várias vezes, né? o céu cai várias E vezes. isso o Schopenhauer fala, né? Ele fala no texto, né? Que o céu já caiu várias vezes, né? E que ele vai cair de novo. E assim, eu acho que essa memória, Marta, que você falou, né? Como é que tem essa memória? Eu acho que a disponibilidade, assim, o pisar suave sobre a terra e a disponibilidade por não tentar preservar, acumular, por não viver dentro desse tipo de funcionamento de vida, é que permite com que haja espaço para uma outra coisa, né? Que é, por exemplo, a oralidade, que é a convivência de várias gerações e uma compreensão de que todo tipo de vida tem a sua importância, tem o seu valor,
E nessa importância, nesse valor que é absolutamente plural, né, nós temos uma multiplicidade de verdades. Então, não tem o apego, né? Uma vez, num dos encontros, a Maria Graciada, ela falou, olha, a gente tem um sofrimento, né, dos tupinambás quando alguém morre, né? Um ancião morre, é claro que tem uma tristeza, mas a gente sabe que essa pessoa continua, a gente sabe que esse conhecimento, que esse espírito, mas assim, nós sabemos visceralmente, é um saber visceral, é um saber do corpo, né? Então, a ativação das memórias, que o Ailton insiste muito, né? Outros também, mas que ele insiste muito, acho que é a voz mais forte, uma voz muito forte, né? E a ida, por exemplo, para a Academia Brasileira de Letras, para a Academia Mineira de Letras, ela significa de uma pessoa que nunca escreveu uma linha. Então, é uma provocação, eu acho que a nossa cultura, talvez, não sei se ela tem consciência, do quanto que a oralidade, a memória, ela é mais do que urgente para se ser valorizada. E tem que ter tempo para isso, tem que ter espaço para isso, né? A gente não pode continuar no consumo das coisas. A questão da oralidade, ainda, além dessa urgência, né, eu acho que tem essa questão dela ser perene, né? É a que mais permanece, né? As outras coisas, a gente ainda corre o risco de ter alteração da verdade agora, com todas essas questões tecnológicas que estão tendo aí, que podem usurpar a verdade, né? Então, na oralidade, você transmite para o outro, transmite nesse lugar, no tecido celular mesmo, né? Acho que é interessante isso. Dá Mas pra ser até acho que dá para ser até mais radical, sabe? Porque quando a Martinha pergunta, vou para outro lugar, a gente depois pode ir pela oralidade, mas quando a Martinha pergunta, né, como sabem dessas coisas que nem tinha gente aqui, ser humano aqui, é, pelas plantas, pela ayahuasca, pelo cogumelo, eu ia conversando, falar isso. é, É a conversa com os conversando encantados, né? aquele, Ayahuasca, como que fala? Wilco, eu não sei E a pronunciar aquele. Coana, Kona. Eu acho que são todos esses seres que passam esse conhecimento, porque são seres que estão muito antes dos seres humanos, né? E eles não pararam de conversar com esses seres, e eles Uhum, entregam em primeira mão, uhum. né? É o receptivo. essa memória ativada, né? Acho que é bem legal, né, José, lembrar isso. Que a memória, ela é ativada, a memória de um tempo, ela não pertence, né? E assim, é pouco ego, né? Porque não tem uma... Ninguém precisa dizer alguma coisa, né? É dito para todo mundo, né? Alguns têm uma escuta melhor, né? Quer dizer, os xamãs, né, têm essas funções, e aí eu acho que é interessante que quando a cultura ela está perdendo os seus xamãs, posso estar falando besteira, mas o que resta, né, é tentar uma sustentabilidade nesse mundo insustentável, porque aí a gente tem um esvaziamento, esvaziamento é exagero, mas um distanciamento exatamente dessa escuta, dessa capacidade de ser aquilo que o Jung falava, né? A natureza. A psique é natureza, natureza é psique, né? Nessa radicalidade. Eu não sei se em algum momento no grupo isso foi conversado, mas por coincidência, logo depois do encontro que a gente teve lá com o... Nossa, me deu branco o nome dele. O O pai Almir, Suruí, o Almir, Almir, né? Eu vi um filme que... Eu não sei, eu estava fuçando algumas coisas no YouTube e encontrei esse filme, que é o Ex-Pajé, não sei se todo mundo viu, né? Mas eu achei muito legal, né? E que traz também essa questão, né, dessa perda, né, dessa consciência, vamos dizer, coletiva, dessa memória, né, que a Martinha falou, e eu achei muito legal. Então, se puderem, vejam Ex-Pajé.
quem não viu aí. Uhum. Tá no YouTube? O Espagé está Não? no YouTube? Acho que Não? não. Ah, não lembro, não lembro. Eu estava fuçando. Netflix, Netflix. Netflix também? Tá bom, Já vi desculpa. que estava lá. Eles sempre, às vezes eles tiram, mas põe de volta. E assim, Mas, só gente, para é tão constar, ele está vivo, interessante, né? tão Desculpa, interessante Marta. que na página 196 ele continua falando isso. O céu se move, o céu é sempre estável. Mas aí vem um monte de gente. Gente, vem o macaco pego, vem não sei quem, vem o outro, vem. Você vê, vem a pessoa ajudar tudo. Aí vem o macaco da noite, do Jubá, do Irá, tem um monte de gente que vem, os espíritos do raio, os espíritos do trovão. Você vê, é um monte de energias que sustentam o céu, gente. Não é muito doido isso? Aí só Mas, completando, apesar de todos esses esforços, o céu continua estável e frágil, a é, mercê é, dos espíritos dos xamãs mortos que sempre querem recortá-lo. sim, aí que eu ia completar, porque é um trabalho que não tem fim, no fim das contas, para manter o céu de pé. Não é algo que vai estar Sim, finalizado. é. Acho que essa é a grande questão, é um trabalho contínuo, esse contato para manter o céu de pé. Para manter É a vida, né, verdade. Paulo? Para manter Manter a a vida, vida. exatamente, né? Porque a natureza se mantém porque vem a chuva. Achei lindo isso, esse capítulo, porque a chuva tem seu representante, a seca tem seu representante, o raio tem seu representante, o trovão tem seu representante. Então você vai, né? Você não tem nada que não tenha um espírito que Seu, faz parte, né? Que então nada, a árvore, os bichos, a natureza, os eventos, tudo tem, tanto que ele diz, né, que os brancos não conhecem. Na outra página, os brancos não conhecem as imagens do ser da chuva e de seus filhos. Com 198, com certeza acham que a chuva cai do céu à toa. Achei isso tão interessante. Eu, ao contrário, as contemplei muitas vezes em meu sonho, do mesmo modo que meus maiores as viram antes de mim. Assim é. As palavras da gente da floresta são outras. mas é isso, né, gente? É muito junguiano, quer dizer, o que existe no visível está ancorado no invisível, né? Não, não tem, né? Só existe porque tem o invisível, né? Ô, Marta, Uhum. deixa eu sacanear um pouco com você. Eu acho que Sacaneia. não é muito junguiano, né? Nós somos muito Yanomamis, né? Ah, não! Mesmo sem saber, né? Vamos inverter aí, né? Nós somos, né? Nós temos a possibilidade de cosmosvisões, né? E de Isso é uma, muito bom. Isso é muito bom, isso é muito legal, poder fazer essa inversão, porque aí a gente volta no ponto que a gente teve no último encontro, assim, né? Que realmente a gente faz uma encruzilhada. É legal colocar o Jung aqui, porque o Jung também, junto com os Yanomamis e junto com os... Ele é um cara, apesar de branco, ele é um excluído. Academicamente, é muito difícil você ter esse tipo de compreensão. Se você chega agora e você tá junto com o Davi Copenau e com o Jung, você fortalece, porque agora eu cito o Nego Bispo, cito Jung, cito o Davi Copenau e Krenak. E o outro lá, que esqueci o nome agora, mas eu cito Vilma, o Hilma, mas eu cito aquele, o brasileiro também, neurologista, como é o nome dele? O Siddhartha. da, é Isaac Siddhartha. É, e esse cara que, de alguma forma, a gente chama de Jung, ele é um dissidente, ele foi queimado e até hoje não tem lugar para ele. Nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Esses dias eu fui ver um lançamento de um livro feminista, aqui no interior de São Paulo. E aí é sobre contos de fada. E aí tava rolando os contos de fada e a moça era uma companheira de luta muito briguenta, tal, daquelas feministas ferrenhas, tal. E aí ela tava falando que ela compra muita briga com os psicanalistas e os psicanalistas brigam com ela quando ela fala de arquétipo. E aí
Mas ela fala de arquétipo, mas ela não fala de Jung. Porque aí ela falou, porque não dá para falar de Jung, porque Jung é um homem branco, ele é um isso, ele é. E aí, e aí, assim, você olha pro Jung e fala assim, meu, chega aí, cola aí, a gente vai pra fogueira, todo mundo junto, põe o Copenhagen também, põe... Porque não tem lugar pro cara. Vai ter, né? Teria. Eu acho que é esse trabalho que a gente está fazendo. E aí a gente junta, cola. Não sei. Eu acho que está tendo, sabe, Ju? Assim, talvez se a gente pensar na quem tem cabelos brancos aqui, como eu, né? Desculpa, mas a gente já viveu essa questão de que o Jung era não existente em muitos lugares, mas eu acho que as coisas foram mudando, talvez não na velocidade que a gente gostaria, enfim, mas eu acho que as coisas têm mudado, sim, têm mudado. E eu acho que ele foi de uma sabedoria, porque eu estava pensando outro dia, gente, aí agora vou devagar um pouco, que a melhor individuação que existe se encontra na natureza, não é no ser humano, né? Porque uma mangueira é uma mangueira, ela não é goiabeira, ela não é palmeira, ela é uma mangueira. E ela é quem ela nasceu para ser, que é aquela frase dele de que a individuação é você se tornar quem você é. Eu acho que a natureza sabe muito bem quem ela é, cada uma dessas, né? Porque elas não são outra coisa, são aquilo que são, né? Eu acho que às vezes o homem atrapalha muito esse processo, né? Porque a Mas, gente. Elsa, isso que você está falando em relação ao passado, como ele foi aceito, de agora como ele está Uhum. nesse lugar que ele está agora, é aí que eu entrei com a fala da Beth. Eu acho que é justamente por causa do Copenau. Eu acho que é justamente por causa do Krenak, eu acho que quem está colando e que está vindo com essa nova voz é desse chão. E aí o Jung ganha aliados, pares, conversa, diálogo com quem falar. Mas é quem está subindo, que está trazendo ele junto, está brotando daqui. Mas eu acho que está brotando da neurociência também. Porque eu acho que tudo que você estuda de neurociência dá muita base para aquilo que foi falado na teoria junguiana, entendeu? Você lê neurociência, você cai na teoria junguiana, você fala, meu Deus, como que ela ajuda a pensar todos esses elementos teóricos aí, né? Então, acho que é uma mescla, eu acho que é um somar de conhecimentos, graças a Deus do Schopenhauer, graças a Deus do Jung e da neurociência, e de muitos, acho que de muitas portas diferentes, Ju, eu acho. Muitas portas. Mas eu acho que também a abertura para Jung aumentou muito depois da publicação dos livros vermelhos, né? Do livro vermelho. Eu acho que foi um turning point, porque a gente que estudava, imagina, na minha época, eu era da primeira turma de psicologia da PUC, eram 6 anos. A gente tinha meio semestre de Jung em 6 anos, só meio semestre. E esse livro vermelho era uma coisa mítica que a gente achava. Eu achava que nunca na vida eu ia ter o privilégio de ver, de saber, e de repente o livro vermelho é publicado, depois os livros negros. Então foi uma revolução mesmo, eu acho. Eu acho que é isso, né? Esse paradigma. E não é só. Eu acho que a física quântica, eu acho que tem muita coisa eu vou pôr ciência aqui, entre aspas, muitas aspas, dessa nova consciência que Isso. mudou. Gente, é o computador, é a internet, é muita coisa que de repente emergiu na consciência que você fala, uau, porque é isso. A minha turma de psicologia, quem deu aula de Jung fui eu, gente. Juntou eu e até são pessoas que. Um amigo meu que está na SBPA agora, um que é super também outsider. A gente aproveitava, professora de personalidade, podemos falar de Jung? Não tive professor, não tinha. Era eu, o Rui Fontana, o Ascânio Jatobá, a Ângela Damas, a gente que dava aula de Jung, entendeu? Porque a gente já estudava Jung.
E era aquela coisa da crítica mesmo, porque essa ideia, né, muito que eu acredito também, né, da semente do carvalho, né, isto que está aí. Cara, isso é muito difícil para o ego ocidental aceitar, porque a gente tem a liberdade. Não, mas eu sou livre. Não, porque eu sou produto da cultura, eu sou produto do meu pai e da minha mãe. Sim, amigo, até a página 2. É muito difícil aceitar essa ideia. Você traz uma semente que não tem nada a ver com o teu país, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu sexo, muitas vezes, né? É muito difícil aceitar essa ideia, eu acho, que ainda é, entendeu? E que você, a tarefa é, que é como ele abre o Memórias, Sonhos, Reflexões, né? Eu sou um inconsciente que se realizou, né? É Isso. muito difícil essa ideia para nós ocidentais. Eu acho, né? Por isso que o Jung é para esse tempo, né? Esse tempo que você tem. E não é só, gente. É o Baum, é o Barruan, o coreano também. Tem um monte de gente falando um monte de coisa muito interessante nesse sentido, né? Eu imagino o Jung lendo A Queda do Céu. É... Ia ser Ele uma vai, opa, festa. encontrei um irmão! Encontrei o livro vermelho brasileiro, entendeu? Né, Ju? Encontrou o Com livro certeza. vermelho brasileiro. Tá aqui, ó. Olha, eu Roberto acho que Gambini fala isso, né? Ele falou isso na SBPA, Falou. que A Queda do Céu é o livro vermelho brasileiro, que todo Sim. junguiano tem que ler. Então, olha, eu acho que se o Jung cruzasse aí com o livro vermelho, acho que, na verdade, ele ia se unir ao Zé Celso para poder trabalhar na montagem, né, no roteiro da Queda do Céu e ver a apresentação lá pela oficina, né? Eu tenho a impressão que ele iria dar uma corporeidade de uma maneira talvez mais próxima a essa cultura branca, né? Eu tenho um pouco a impressão que ele ia transitar um pouco por esses lugares, né? Agora, eu acho que essa ideia, né, da semente, né, dessa semente que a gente carrega, né, desse inconsciente que se realizou, eu acho que uma coisa que o Schopenhauer traz, né, e a gente poderia até citar outros, mas assim, a gente, enfim, está lendo Schopenhauer, né, eu acho que assim, é de um inconsciente, sim, mas é um inconsciente sempre coletivo que se realizou. E essas memórias, talvez, né, no meu, na minha, na minha compreensão, que ela é acionada através de várias, né, de várias possibilidades que ela tem de ser acionada, e uma possibilidade ela não exclui a outra, né? Assim como, por exemplo, se eu pensar no diálogo da psicologia analítica, no diálogo, enfim, eu acho que a gente necessariamente, né, a gente continua talvez olhando muito a grama do vizinho, né? Eu acho que a gente pode olhar, mas assim, tem um bruto de um diálogo com Paulo Freire, né? E assim, não é, eu acho que não é Paulo Freire com aqui, ou Jung com Paulo Freire, acho que tem um diálogo, né? Se ele vem de lá ou se ele vem de cá, né? E acho que isso é algo que talvez, com essas outras cosmovisões, a gente possa conseguir exercitar, que talvez o nosso ego, ele tente, por costume, né? Como diria o Suassuna, né? O senhor mata por quê? Não, por costume, né? Por costume. A gente tenta, talvez, assim, direcionar ou amarrar de maneira que a gente possa estar entendendo, para a gente compreender melhor, né? Mas talvez esse exercício, eu acho que esse é um exercício da leitura do Schopenhauer, que claro, a gente ter os nossos parâmetros, que são nossos, mas a gente ir exercitando uma coisa mais plástica, né? E saber que todo esse povo está aqui nessa teia, todo esse povo está aqui nessa teia, né? Outros talvez não caibam nessa teia, de fato, né? Por exemplo, Hitler não caberia em hipótese nenhuma, né? Mas outras pessoas, né? Enfim, né? Outros indivíduos não caberiam. Mas muita gente caberia, né? E acho que esse exercício é um exercício muito árduo, porque nós nos sentimos, às vezes, mais seguros, né? Nos apoiando, né?
É o que a gente estava falando no comecinho, né, do encontro aí no papo, né? Nós buscamos cada vez mais, eu acho que estruturas mais horizontalizadas, mais circulares, mas na hora do pega para capar, né, a gente, né, se apoia nas estruturas verticalizadas, né, e institucionalizadas. Talvez por costume também, né? Acho que esse é um risco, não que a gente faça isso, nós que estamos aqui, mas eu acho que esse é um bruto de um risco, né? E soltar isso é muito difícil, né? Poder ouvir, eu não me lembro agora quem foi, né, que falou, ouvir de fato, né, por que que as árvores, elas conseguem, né, a gente consegue ter um monte a floresta só consegue ser uma floresta exatamente pela diversidade, ela não consegue ser uma floresta se ela tiver um tipo de árvore, né? E quando uma está em perigo, elas imediatamente avisam, né? Né? E, gente, tem aquela história que o Krenak foi dar uma palestra numa universidade americana. E falou, gente, o que que eu vou falar para esse povo? Eu não tenho nada a dizer. Aí veio a mocinha, a tradutora, né? Doutor, me entregue o seu papelzinho ali. Que papelzinho, minha filha? O que o senhor vai dizer amanhã para que eu possa traduzir? Eu não sei o que eu vou dizer amanhã. Eu preciso sonhar. Ela quase teve um ataque cardíaco, a menina. Aí ele foi sonhar. E aí eu não consigo lembrar, era uma árvore que vinha falar para ele alguma coisa. Aí no dia seguinte ele começou a falar assim: cara, a árvore mandou dizer isso. O que aconteceu? E aí todo mundo olhou para o reitor, porque ele tinha acabado de mandar destruir esta enorme árvore, que eu não estou lembrando o nome, que falou com o Compenaua. A menina arregalou o olho, assim, todo mundo arregalou o olho, porque os estudantes tinham se amarrado na árvore, o reitor falou que não ia arrancar, aí os estudantes foram embora e ele matou a árvore. Aí eu comprei, então já sei o que eu tenho que dizer aqui para vocês agora. Você botou um laboratório no lugar da árvore. Você sabe o que ela tinha para te contar, meu amigo? Ela estava aqui há 600 anos. Você que não sabia conversar com ela. Ela podia ser o melhor laboratório que você tinha. Vocês lembram dessa história? Vocês acompanharam? É. Só que é um laboratório de outra escuta, né? E de uma escuta que não consegue ser tão, num primeiro momento, tão palpável, né? Ela não é tão exata. E aí ela gera, enfim, ela não consegue responder, ela não consegue fazer currículo, né, para o CNPq, Pro currículo, Lattes, né? Lattes, Lá. Lattes. Ju, cadê o Desculpa, Lattes? Vamos pro desculpa, Lattes, Ju. Lattes. E ela não é vista como sujeito, né? Não é pessoa, né? Então, ela é o objeto para ser estudado, não ser escutado, né? E isso lembrou acho que foi ontem de manhã, eu estava na hora do café lá no trabalho, sentei na copa para tomar café, tinha uma outra senhora lá também tomando café, a gente falou que estava muito calor, fez muito calor esse ano. A gente entrou no papo, né, de aquecimento global e derrubando as florestas. Ela falou uma coisa assim, eu tenho um irmão que ele começou a trabalhar como tratorista. E ele está trabalhando num condomínio que estão fazendo aqui, né, entre Porto Velho e Candeias, que é uma cidade que fica aqui pertinho. E aí ele trouxe para mim uns pedaços esqueci qual era a árvore. Era uma roxinho, porque é uma árvore que se tem, né, não poderia ser derrubada, e aí o condomínio precisou de uma série de licenças e tudo mais. E aí o que eles estavam fazendo era derrubar as árvores e enterrar, para esconder, para poder continuar a toque de caixa a construção do condomínio. Enfim, Paulo, não passou avião. Eles cortaram e enterraram as árvores? isso, eles derrubam a árvore em Para terra para que assim não apodrecer. tenha vestígio, para que não tenha vestígio. Porque É se vem mogno, nem Paulo? É mogno? ela falou roxinho. Eu não sei que árvore é essa, roxinho. Ela falou que era uma árvore roxa. Que depois ele só trouxe alguns pedaços dela, assim, escondido, porque não podia ter vestígio de nada, né? Eles não podiam sair de dentro do canteiro de obra com um pedaço de nada. Tinha Desculpe, que Paulo, você mora em enterrar. que estado?
Porto Velho, sou de Rondônia. Ah, sim. Gente, olha, ela é gigante, gente. Ela é enorme. O tronco é desse Isso, ela falou que era uma e ela árvore é gigantesca. roxinha. Isso, que o que ele trouxe não foi nem sequer o tronco, foi um pedaço de galho e que já era enorme, entende? Isso se faz aqui, isso se faz em Olha todo que árvore linda, gente. Ela é roxinha por dentro mesmo. isso. E é assim que as coisas são tratadas, né? Enfim, pelo capital, pelo. É engraçado, você falou antropoceno, né? Mas eu fico com essa história muito mais de capitaloceno, porque o que a gente está mudando é por um viés de pensar que não é um viés do ser humano em geral, é pelo viés de uma forma grotesca de existir humana. E doeu. A gente teve uma conversa assim, na hora que ela falou aquilo, sabe? Eu fiquei meio em choque. E pior que isso acontece no nosso quintal e a gente não fica nem sabendo direito, né? E aí, de fato, né? Teve um momento que eu estava lendo esse capítulo aqui, eu fiquei pensando, porque para mim, esse ano foi muito difícil, assim, em questão aqui, né? De sair na rua, de sentir tanto calor. Eu nunca senti tanto calor na minha vida. Calor, assim, de pensar que, meu Deus do céu, o que está acontecendo agora? O negócio tá feio, tá acabando mesmo isso aqui. E ele falando, né, enquanto eu pensava, nossa, a gente estava precisando talvez, né, de chuva, porque agora que começou a chuva aqui, de fato, demorou para caramba para começar a cair chuva. Enquanto ele falava, né, eu não sei exatamente em que momento do capítulo, né, falando que, bem, a chuva não vem à toa, mas é dessa conexão com esse lugar e com essa terra que é uma conexão com, enfim, desculpa, gente, estou devagando um pouco. Eu estou Estamos aqui devagando para um pouco. isso. Todo mundo É, divaga, Paulo. Pode ficar tranquilo. eu estou devagando um pouco, mas é de ter contato com esse lugar e, de fato, de entender as necessidades que a gente tem, sabe, como povo, que é uma necessidade que talvez que vá além de uma produção única. E o que me deixa bem assustado é porque a gente está entrando numa onda aqui, já entrou, na verdade, há muito tempo, de uma produção de fato, de acabar com diversidade, né? De floresta para monocultura, de povos para só um jeito de ser branco, né? E isso vem, assim, isso avança e avança e avança e avança, e assim, tá sendo uma grande batalha para que isso não avance, né? Porque a gente preserve como a Beth falou, uma diversidade, né? E quando ela falou dessa história da árvore sendo enterrada, eu pensei nisso, né? Porque assim, baixo. E eu acho que eu sei qual é esse condomínio, inclusive. É um condomínio que está sendo vendido que vai ter um lago no meio, que vai ter floresta, enfim. Mas Alphaville no meio disso, não, é um outro. é É um um que vai ter outro. um lago mesmo no meio. É Alphaville o nome, Beth? Eu acho que é Alphaville. Eu acho que é Alphaville É, que estão é um construindo. condomínio grande que estão fazendo agora aqui. Enfim, mas é isso, né? Desculpa, Não, então, devagar. mas eu fico pensando, né? Assim, eu fico pensando, por exemplo, né? Será que a gente, né? Assim, a gente bancaria, por exemplo, não ter uma casa, né? Sem dúvida vai ser um condomínio legal, né? Porque é arborizado, porque não sei o quê, papapá, papapá, tem segurança, tal, então tá bom. Eu consigo ter grana para comprar ou eu tenho condições de financiar. Eu consigo bancar, não ir morar num lugar desse, tendo possibilidade de morar? Eu consigo, por exemplo, quando eu for comprar o meu carro, né, comprar um carro que consuma o mínimo de combustível possível e que provavelmente, mesmo que eu possa ter um carro maior, né, que me transporte e que vá consumir um petróleo, né, muito maior. Tudo bem que eu posso pagar aquele petróleo, né, mas eu vou pagar com o meu tempo de vida, eu vou pagar com as minhas horas de trabalho. Será que eu consigo, né, me dar conta que toda fruta que eu comer, eu posso pegar aquela coisa tão preciosa, ainda mais, né, quando a gente entra no orgânico, que aí tem semente, de fato, tem muita semente. Será que eu tenho cuidado de colocar essas sementes, né,
e jogando nas terras, nos lugares por onde eu passo, mesmo se eu moro num apartamento? Será que eu consigo, né, quando eu estiver comendo uma fruta, tirar um pedaço e colocar na minha varanda, ou de um apartamento, ou no meu quintal, se for numa casa, junto com um potinho de água, para os poucos passarinhos que tentam circular, porque os passarinhos estão morrendo de sede, não tem água para beber, né? Isso não só no país, mas vamos ficar no Brasil. Isso no Brasil todo. Quer dizer, será que eu consigo, né, pensar na comida que eu estou comendo e a maneira como eu lido, né, com o alimento e aproveitar ao máximo aquela banana que está ali? Quer dizer, eu acho que são pequenas atitudes que elas não são pequenas, né? Quando, assim, quantos calçados eu comprei esse ano? Quantas peças de roupa eu comprei esse ano, né? O que me faz comprar uma roupa nova? Então, todas essas coisas, assim, são coisas muito fáceis, eu acho que são muito fáceis da gente se deparar, né? E pensar, eu vou numa feirinha de Natal, né? Pessoalmente, eu não preciso de absolutamente nada. Eu posso na feirinha olhar. Mas assim, eu sei que aquelas pessoas estão produzindo, são coisas lindas e tal, mas e aí, né? Como é que eu vou gerenciar isso? Quer dizer, onde é que eu vou depositar esse tempo de vida meu? Eu vou depositar, sei lá, com uma comunidade que está no sei lá, ou eu vou depositar, sei lá, botando mais coisa para dentro da minha casa, para eu ter. Eu acho que são decisões muito simples, mas altamente complexas, né? A relação, quer dizer, quando está muito calor, né? Todo mundo está sentindo calor, né? Quantas árvores eu conversei com os vizinhos da rua que eu moro para eu tentar plantar? Eu não acho que isso vai resolver o problema do mundo, mas são ações, são ações. Quer dizer, no meu quarteirão, quantas árvores, né? Quantas eu saí, fui bater na casa das pessoas, ouvi um monte de besteira do meu ponto de vista, mas quantas vezes eu fui me propor, falar, olha, eu trago a muda, eu faço o buraco, eu faço o acabamento, eu ago a árvore, você não precisa se preocupar com nada. E aí eu vou fazer um esforço, porque na minha rua eu vou aguar as árvores que os vizinhos permitiram que eu plantasse na casa deles. O nosso quarteirão, além de ficar mais bonito, ele fica muito mais fresco. E com isso, a gente também vai contaminando e as pessoas vão pensando coisas. A gente vai fazendo consciência, né? Então, assim, embora eu não acho que isso efetivamente, assim, não vai trazer nenhuma mudança, mas eu acho que traz uma mudança à medida, ela traz uma mudança, eu acho que muito genuína, porque é muito difícil de você fazer uma outra coisa quando você olha para a semente quando você começa a juntar semente, para quando sair de casa e escolhendo os lugares por onde você vai jogar essas sementes. Algumas vão brotar, outras não vão, mas algumas vão brotar. Algumas vão brotar. Semente é um dos bens mais preciosos que a gente tem que está se esvaindo, né? Para não ter que pagar para empresas como Monsanto e N outras aí, né? De ter que pagar uma porcentagem da sua própria produção, né? Enfim, mas também me animei, né? Eu vou voltar para o texto. Página 203, Mas gente. antes, deixa eu só contar. Tem uma música do Raul Seixas que ele fala assim: Você chupou a manga até o fim, sobrou o caroço para mim. Melhor que isso, só o carnaval. Então, lembra aquela ideia, né? Que, olha, antigamente, nossos maiores, quando se tornaram chafãs, sob efeito das folhas, olha que coisa louca, gente, eram capazes de chamar as imagens dos queixadas e assim atrair esta caça para perto de nós. Você vê, primeiro a imagem, depois
vinham. Um dos antigos xamãs, que eu chamava de cunhado, sabia dançar esses espíritos, mas já não vive. Quando morreu, vi sua casa de espíritos desabar e, na queda, rasgar os frágeis caminhos desse chapiriz, que é esses caminhos que eu vejo aqui, gente, nesse desenho que a gente vê na primeira parte, eu vejo esses caminhos. Interessante. Primeira. Isso, aí lá na frente ele fala, na 205, quem vai caçar preocupado com outras coisas, sem muito empenho, nunca ha visto uma anta. Encontra apenas jabutis no chão da floresta. Ao contrário, um caçador apaixonado pela imagem do ancestral anta, que realmente sente saudade dela, logo depara com desses animais, longe na floresta ou perto de casa. Viu? A caça só fica fácil de matar se os xamãs fizerem descer as imagens de seus ancestrais. Cara, isso é muito doido. Eu não sei se eu vou para frente ou para trás, eu estou achando que eu volto para trás. Eu estou feito curupira hoje, né? Com o pé virado, assim, né? Mas é porque eu queria ver o que que vocês pensam disso, que foi uma das coisas que me intrigou muito. Ele fala assim, Que todos esses... página, Beth? Então, eu estou com e-book, é Tá. diferente, tá? Mas é mais no início do texto. Ele fala assim, todos esses chapiri chegam em grande número. Ah, Aí vem a questão. Arrancam os machados e facões das mãos dos espíritos órfãos enfurecidos. Espíritos órfãos enfurecidos. Abraçam-nos, fazem com que se agachem e procuram acalmá-los. Depois, juntando forças, procuram impedir que o céu danificado desabe, né? Os espíritos preguiça atiram vareta de metal com suas espingardas para preencher as brechas. E aí ele vai falando de cada espírito, aqui ó, a Célia falou, 197, que cada espírito ele vai tendo uma função. Só que um pouquinho antes, né, ele está um pouquinho antes dele ter essa fala, ele fala que os metais que estão inseridos na Terra, né, eles são como raízes que seguram o céu, como raízes de árvores que seguram o céu. E aí, quando ele fala desses espíritos órfãos enfurecidos, né, eu entendo que ele está falando, né, dos invasores, né? E que orfandade é essa, né, a que ele se refere? Assim, se os invasores, se os brancos, eles são órfãos, né, e são enfurecidos, né? Será que é uma orfandade, uma auto-orfandade à medida em que nós nos dissociamos da Terra, em que a gente, de fato, consegue estabelecer uma relação de utilidade, uma relação de consumo com a Terra, e não uma relação afetiva, uma relação, não uma relação, não sentir a Terra, né? Então, que orfandade é essa que faz com que o homem faça isso? E aí eu quero compartilhar com vocês, eu vou pegar rapidamente aqui uma imagem. Tem um circuito no Brasil, na América Latina, que chama GRUD. E é um circuito que as pessoas, vários coletivos de artistas, preparam seu material, e esse material ele circula no Brasil, esse ano, por 29 cidades, e acho que por 4 capitais da América Latina. E aí todo mundo
faz a colagem desse material em espaços públicos, né? Então, o material de todas essas cidades, todos esses artistas vão para todos esses lugares. E aí, ontem, né, a gente estava fazendo a colagem aqui, e olha que interessante, né, esse trabalho que uma pessoa fez, dá para ver? Está Uhum. escrito. Comedores de terra. É, Parece uma dentadura É uma mesmo. dentadura, é é uma. uma dentadura em ouro, Uhum. né? Eu achei que foi uma forma muito interessante de expressar essa essa violência, né? Esses metais, né, que são comidos, essa comilança da terra. Mas não é uma comilança no sentido de uma mistura com a mãe, mas é uma comilança, né, enfim, na violência com a mãe, né? O que vocês acham desses espíritos órfãos? Então, Beth, você relacionou os espíritos órfãos com os brancos. Foi, Na página, é isso mesmo? Na foi, eu página fiz isso. anterior, eu entendi que ele disse que quando morre um xamã que tinha uma casa de espíritos muito alta, tudo isso acontece quando morre um xamã. Então, seus chapiri ficam furiosos por terem ficado órfãos e querem quebrar o céu por vingança. Ele está falando que os órfãos são os chapiri dos xamãs que morreram. Foi Então, o que eu entendi Na também. página sim, 196, eu tinha entendido que os órfãos, do jeito que está escrito aqui, só você está fazendo uma outra associação, um outro paralelo. Porque aqui eu entendi que esses órfãos ele estava se referindo aos chapiris dos xamãs que tinham uma casa de espírito, quer dizer, de um xamã mais. Ficaram órfãos e querem quebrar por vingança. É isso que eu entendi também. Eu entendi isso. não, eu acho que ele fala, acho não, né, tá aqui, ele fala isso, mas eu acho que tem um espírito, tem uma orfandade que é a Tá. mesma, que é a mesma orfandade, né, que talvez seja essa fragmentação, essa dissociação, que é uma orfandade que leva a uma violência da mesma maneira, né? Então, Uhum. em que medida essa orfandade, ela não é uma orfandade nossa, assim, do branco, né? Eu acho que você quis fazer uma Um paralelo. ampliação junguiana, Aham. né? Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que nós somos, em certa medida, órfãos. Sim. Órfãos em todos os sentidos. Inclusive, o Paulo acabou de dar um exemplo da nossa orfandade, né? É verdade, Paulo, porque assim, os caras vão, derrubam uma árvore, enterram uma árvore para esconder a violência que eles fizeram contra a natureza. A natureza é de quem? A natureza é deles, a natureza é de todo mundo, a árvore pertence a quem? Para os caras chegarem lá e fazer isso com a árvore, né? Ou com qualquer outra coisa, ou com os animais, não importa. Mas eu acho que somos órfãos, sim, órfãos até politicamente falando, né? A gente não tem pai e mãe nesta terra, ou pais, ou, ou seres que pudessem representar a nossa proteção de alguma forma, nossa voz de alguma forma, né? É difícil, né, encontrar isso aqui. Eu acho que a gente fica órfão mesmo, a gente se sente órfão em muitos sentidos. Agora, Eu vejo o órfão como sem ancestralidade. Eu acho que assim, uma coisa que talvez eu vejo o Penal fazer resgatar sempre essa ancestralidade de como ela está vindo e está de fato auxiliando ele para que o céu não caia. Sim, E eu acho que a gente é órfão é isso, de ancestralidade. Não é que a gente seja, é porque a gente não pensa que há essa ancestralidade, né? E de que se você está derrubando essa árvore, se você está comendo a terra, você está exatamente atacando a sua ancestralidade, você está atacando o seu próprio corpo, de onde a gente veio, né? E essa desconexão total. E eu não lembro onde eu li de que a gente deveria começar a tratar as entidades da natureza, uma árvore, uma montanha, os rios, como sujeito de direito,
né? E sair dessa centralidade humana, né? De que só o ser humano tem direitos, né, à vida, no fim das contas, né? Como se só a gente tivesse vida e que como se um rio não tem vida, uma árvore não tem, uma montanha, uma floresta, um bosque, o que quer que seja, né? Não, Enfim. já Faz tem parte, isso. Já tem dois é, países, eu acho que é o Equador e a Bolívia, que já puseram na Constituição o direito da natureza. Então, lá já há essa possibilidade de, por exemplo, um promotor processar a Sônia, por exemplo, porque ela está contaminando um rio que passa na terra dela, então vai defender o direito do rio. E aqui no Brasil já tem também algumas ações dessas, né, que nós não temos lei para isso ainda. Mas. Justo eu, Martinha! Oi? ô Ah, Justo tá Marta, bom. eu! ô É que você estava Marta, mais aqui na minha. ô Marta, mas até onde, se eu não estiver enganada, o Acre, Já tem também? se eu não estou enganada, o Acre, eu estava acompanhando isso há um tempo atrás, o Acre, né? Agora, assim, só para a gente, eu sei que todo mundo sabe, mas só para ficar dito, né? É assim, quem matou a árvore não é o peão que está lá. Quem matou a árvore é quem compra o terreno, faz a casa, é quem tem grana. Quem mata a árvore é esse indivíduo. Esse outro indivíduo, ele também tem uma corresponsabilidade, né? Mas se ninguém comprar, ou se ninguém comprar dentro daquelas condições para funcionar daquele jeito, não tem. E aí a gente entra numa história, né, que não tem, eu acho que como pensar tudo isso, sem deixar aqui do lado, né, eu acho que um pensamento, a gente precisa pensar, né, numa estrutura de classe social. Acho que tem esse balaio que está aqui do lado, né? E poder sentir, né, a ancestralidade é exatamente uma vida voltada para essa sensibilidade. E é uma outra forma de vida completamente diferente, que a gente remenda, né? Eu acho. É, porque oh, meu Deus, desacralização da terra começou na Europa, né, gente? Quando eles começam a fechar os campos, tirar as comunidades tradicionais que tinham uma conexão com a. Quando eles voltam, a Ju pode contar, eles voltam com sangue nos olhos, porque perderam para os árabes, aí chegam lá, veem que estava tudo bem, o mundo existia, as mulheres davam conta, tava, começaram a queimar as mulheres como bruxas, né? E perder a conexão, né? Porque elas estavam muito bem obrigadas, né, Ju? Tocavam o rolê na boa, tomaram um nabo Mas serrene dos árabes e chegaram com sangue nos olhos. e o curioso é isso que a Martinha está falando. O curioso é que quando acabou a Inquisição, quando já tinham queimado todas as bruxas, né? Quando tinha acabado a bruxa como possibilidade imagética, a imagem da bruxa, Uhum. também tinham acabado as florestas. Concomitantemente, à medida em que eles queimavam o imaginário, eles acabaram com todas as florestas na Europa. Agora, todas as florestas de lá são replantio, junto, concomitantemente. E aí chegaram aqui tocando terror, né? Então, como assim sentir que aquela árvore era irmã dele, sua tia, seu parente, como diz o Cremen, ele fala o tempo todo, minha parente anta, minha parente não sei o Sim. quê, imagina. Foi exatamente essa mentalidade que aportou aqui, né? É. Era 1500, era a plena época medieval, era mesmo nesse lugar onde a Inquisição estava queimando solto. Foram essas pessoas que pisaram aqui
chegaram. Mas você sabe, gente, depois que eu ouvi esse Krenak falando da ancestralidade, eu tenho estimulado meus pacientes a irem atrás da sua ancestralidade, sabe assim? De onde você veio? Como é que chegou aqui? O que que tem aí dentro? Você é fruto do quê? Né? O que que tem aí? Né? Você tem um avô índio, um avô, sabe? Porque eu acho que boa parte da nossa fragilidade enquanto brasileiros está na gente não olhar para a nossa raiz e honrá-la, seja ela qual for, entendeu? Seja ela qual for, entendeu? Eu sei que é difícil acreditar, gente, mas eu tenho um bisavô escravo. Eu sei que como assim, Marta? Não, e o mais louco, esse bisavô escravo e tem um bisavô feitor de escravo. Olha que legal, gente. 30 anos de análise, gente, para poder, entendeu? Ser alguma coisa mais ou menos coerente. Porque essas forças estão aqui, gente. A gente não. Isso é uma luta dentro de você. Pelo menos dentro de mim foi, né? Sem contar o avô anarquista, né? Que também explica muito quem eu sou. Essas forças estão dentro de você, cara. E se você não se dá conta, você não entende você. Você não entende muitas vezes as suas escolhas, não adianta, porque coisas ancestrais que estão aí, sabe? Que eu tive que pesquisar para descobrir da onde eu vim, entendeu? Eu tive que fazer o teste de DNA para saber que região da África, porque graças ao Rui Barbosa, que ele queimou todos os arquivos da escravidão, só pelo DNA que eu descobri da região da África que esse lado meu veio, porque não tem registro, né? Escrito, né? Ele queimou tudo. Mas acho que é uma coisa, sabe, para você começar a ficar em paz e saber como é que você vai apaziguando isso dentro de você. Que é o que Jung fez, né, bem, com a Salomé, como é que você vai apaziguando certas as vozes que tem dentro de você, que são ancestrais, né? Eu acho, e faz muito sentido isso para mim hoje. Quando eu leio no Krenak, eu falo, gente, porque eu vejo o meu caminho desse jeito, entendeu? Desse apaziguamento de coisas que na minha família nem se contava mais, não se falava mais. Imagina falar que tem né? Não se falava sobre isso, né? Da ancestralidade negra. Ela é super invisibilizada, né? No rolê da história, né? Então, eu acho que faz muito sentido, Beth. Eu acho que o único jeito é esse, Beth. Se a gente ancorar no invisível. Se a gente não ancorar, ter coragem, né? De ver o que tem aí dentro, né? E às vezes, gente, aí tem uma coisa que eu tô 40 anos no movimento junguiano. Às vezes eu acho que está se perdendo isso, sabe? Eu vejo que as pessoas não falam, eu pergunto, parece que não vai mais nesse nível assim. O que tem aí dentro mesmo? O que apareceu mesmo? Você abriu a porta? Você deixou algo. Você sabe que eu tenho pensado isso, e a Verena Katz falou isso outro dia, não sei se vocês viram, que ela falou exatamente isso que eu penso, que já faz muito tempo que ela não vê nada aparecer nesse sentido, dessa coisa absolutamente original, no sentido de não estar no mundo do ego. Porque, assim, parece que o movimento junguiano também está perdendo essa possibilidade de radical, pelo menos na minha leitura, não sei o que vocês acham, de falar desse nível, sabe assim? Mas é uma crítica que eu faço. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a Verena Katz, porque a Verena Katz falar, todo mundo respeita, né? Porque a Verena Katz, lá de fora, que ela falou, tá falado. Então, mas é que lendo esse capítulo, a gente tem a sensação de que existe a história por trás.
de que a história está que tudo que é visto está impregnado de ancestralidade de história, né? O Sim. tempo todo, né? E é muito interessante um pedaço que eu li aqui, quando ele fala na página 201, que para você pôr fim à seca, você tem que trazer de volta para a floresta o ser maléfico do tempo úmido. Então, é que conversa, quando fica tudo chuvoso, você traz a seca, os ventos, enfim, para parar de chover. Quando fica muito seco, você traz a chuva. Então, aí fala das polaridades também, né? Se a gente for botar numa linguagem junguiana. O tempo todo você tem que ir falando dos dois lados da moeda, né? O tempo todo você tem que ir trabalhando os dois lados, né? Se estica muito, se a seca fica muito forte, xamãs correm para trazer a chuva. Se a chuva ficar muito forte, xamãs correm para auxiliar na seca. Então, a gente não pode nunca priorizar ou dar mais importância para um lado do que para o outro, né? A gente precisa dos dois, né? O tempo todo, dialogando. Precisa ter um espectro, né? Ter um olho de abelha, né? Que tem um monte de quadradinhos, né? Um monte de quadradinhos. Olho de abelha é bom. Uhum. É muito legal, né? Olho de abelha. Gente, Ai, tá estamos... acabando! É, Ai! o papo está Voou o muito bom, tempo, né? hein? É. Passou rápido. Eu queria propor o seguinte, que a gente fizesse uma rodada, né? Que, né? Se todo mundo que alguém, né? Todo mundo, né? Quiser falar alguma, todo mundo alguém, né? Individualmente. Quiser ter uma palavrinha final aí para a gente fechar esse encontro de hoje, para fechar o nosso ano. A gente podia dar uma rodada, botar para rodar e, e depois a gente termina. Posso falar uma coisa? Claro, Eu não gostei do encontro de hoje. por quê? Porque eu achei que ficou um encontro muito explicativo, muito racional. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de ler em conjunto o Schopenhauer e, não sei, para mim faz mais sentido essa leitura coletiva e que, de alguma forma, né, ou de diferentes formas, vai reverberar em cada um de nós, do que esse encontro. Eu acho que fica um encontro muito apocalíptico, sabe? Uma coisa, eu não sei, como eu fui, né, uma das que votou para que a gente continuasse a leitura coletiva, eu gosto mais. Então, estou colocando porque eu não sei, eu fico pensando o que que a gente levou desse encontro hoje. Tá, você fez a proposta das sementes, de pôr água para o passarinho, ok, né? São coisas importantes, eu acredito que são coisas que muita gente faz, mas eu queria ficar mais no espírito dos Yanomamis. Eu ainda não entendo, eu ainda não entendo de fato esse texto, e eu não quero entender via psicologia analítica, eu não quero entender via o conhecimento que a cultura branca me deu. Eu queria ser atravessada por esse texto de outra forma, que eu não sei ainda qual é, mas eu estou buscando uma outra forma, né? Não sei o que que vocês acham, mas eu precisava falar isso, ok? Desculpa, precisava falar, tá bom? Giselda, ninguém pede desculpas por falar o que pensa, Tá. né? Não, é E incrível. nem por colocar na roda eu acho que uma provocação, né? Para que a gente pense, né? Em estratégias, em
formas novas, diferentes, talvez, das duas, ou mesclar, enfim. O que a gente pode fazer, assim, acho que a gente não, ninguém deve se desculpar, né? Pensando, né, no o Schopenhauer, no que a gente está lendo, né? Acho que a gente tem que fazer o exercício de não se desculpar, né? Por ser quem a gente é um bom caminho, né? Por a gente pensar, que bom que a gente pensa coisas diferentes, né? E nem sei como é que vai ser a hora que a gente desligar a tela e cada um for processar um pouco o que aconteceu, o que sentiu, né? E aí a gente pensa, por favor. É que o contato com a cultura indígena, né? Eu recentemente passei junto com algumas amigas aqui pelo ritual do ayahuasca. É algo, para mim, que ainda é muito misterioso, sabe? Mas que eu não queria que, que eu desse para todas essas vivências uma explicação, né? Uma forma de compreensão familiar, que eu já conheço, né? Usando o meu repertório. Eu queria alguma coisa diferente, eu queria que isso me atravessasse de uma forma diferente, sabe? Para provocar, inclusive, alguma coisa diferente, né? Queria muito, queria muito poder ser uma indígena, mas infelizmente eu não sou, né? Mas eu queria pelo menos poder deixar de lado os saberes da cultura do homem branco para experienciar, nem que seja um pouquinho, né, o mundo como eles experienciam, sabe? Então é isso. Mas quero deixar aqui também registrado que em muitos momentos a gente fez isso e para mim foi um grupo extremamente rico, né? Queria agradecer todo mundo também, tá bom? Eu queria dizer que eu gostei muito do encontro de hoje, principalmente porque é o último encontro do ano. E antes de começar o encontro de hoje, eu pensei, putz, faz um tempo que a gente está junto, eu sei tão pouco das pessoas que estão aqui na Carinha, diferente de um grupo que, se fosse presencial, depois de um ano trabalhando junto, mais, né? A gente tem mais de um ano lendo, a gente saberia um pouquinho mais de cada um, né? Então, eu gostei do jeito espontâneo, gostei das conversas, gostei da prosa. Eu acho que, como a Gi falou, eu acho que é importante também ter esses momentos de introspecção, e também de desbravar algo novo, mas ficar restrito a só um jeito e não esperar também, não trazer uma espontaneidade para deixar a conversa solta acontecer, é, também me soa muito opressor. Então, gostei muito. Queria agradecer o ano que a gente teve, os encontros que eu estou tendo aqui, as pessoas que eu estou encontrando pelo caminho. E queria falar do Nego Bispo, porque doeu demais. E com todos os grupos que eu tenho, fora o Caliban, que eu faço com as meninas, esse aqui foi o que mais falou dele, né? Da falta dele, do lugar que ele foi. Isso também me deu um quentinho enorme, saber que vocês existem, que vocês viveram um pouco desse luto comigo, né? Então, gratidão pelo grupo, pelo encontro. Eu fui pegar o livro dele atrás de uma frase, aí abri aqui, não sei. Nossa geração avó dizia que a gente planta o que a gente quer, e o que a gente precisa e o que a gente gosta. E a terra dá o que ela pode e o que a gente merece. Amigo Bispo, Presente, sempre presente.
Bom, eu vou falar a minha contribuição. Eu também gostei muito do encontro, Ju. Achei que fluiu e que a gente foi amarrando uma coisa com a outra, a gente foi conversando e a gente foi de um jeito. Eu normalmente fico muito cansada ao final do grupo, hoje eu não estou tão cansada, então eu estou medindo por mim, pelo meu estado físico, que me manteve muito atenta e muito ligada a vocês todos e ao grupo até esse horário. Normalmente, nesse horário, eu já estou querendo desligar o computador, né? Mas eu acho que a gente pode, Gi, ter toda essa reflexão. Eu normalmente tenho essa reflexão quando eu estou lendo o capítulo, né? Quando eu estou lendo o capítulo, eu entro, né? E entro na medida do possível, claro, né? Eu não sou desta cultura, acho difícil a gente inverter tudo, né? Mas eu tento sintonizar com o que está no capítulo, com o que ele escreve, né? E devo confessar que às vezes eu me perco, né? Me perco muito nas ideias, né? Nas falas, nos espelhos, nos chapiris, que às vezes eu entendo, outra hora eu não entendo. E então aí eu não busco entender, eu só busco navegar. E talvez quando eu encontro o grupo, eu talvez quisesse compartilhar o meu não entendimento, né? De algumas falas e de algumas colocações do livro, né? Então, eu fiquei um tempo fora, voltei, estou tentando ver os dias que eu não estive aqui, mas é sempre muito bom, pretendo continuar. Obrigada, Beth, pelo seu manejo do grupo, né? Porque sempre faz falta ter alguém que coordene. Obrigada. E estou aí para o ano que vem, se Deus quiser, estar junto com vocês de novo. Agradeço todo mundo, além da Beth, todo mundo. Nós também. Eu acho, gente, que como a Neuza, assim, normalmente quando a gente tem que ler, eu literalmente às vezes durmo, gente, durante a leitura, né? Sinceramente. E eu tenho o hábito de preparar o capítulo, né? E ler para mim, eu durmo, gente, sinceramente. Pode pegar aí nas gravações, vocês vão ver que eu fecho o vídeo, eu literalmente durmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que gestar talvez um outro jeito, né? O que eu tenho um grupo amanhã às 6 da manhã, que a gente já está junto há muito tempo, que a gente lê livros juntos. E a gente faz da seguinte maneira: a primeira meia hora a gente lê o texto, e na outra meia hora a gente conversa sobre o texto, né? Até porque é às 6 da manhã, né? Então, assim, eu acho que a gente pode tentar isso ano que vem. Eu acho que só ler eu acho muito desgastante, gente. Para mim, pessoal, eu preciso falar, né? Eu aprendo falando, eu aprendo na relação, ouvindo o que o Paulo falou, ouvindo o que, entendeu? Já me leva para um outro lugar. Então, assim, só ler, eu acho que não, pelo menos para mim não funciona, né? E porque a gente precisa falar sobre o que a gente está lendo, gente. E não tem jeito a gente não fazer correlações com o que a gente é próximo, porque aqui ninguém é índio, para mim eu não sou, né? Não tenho nenhum ancestral índio, quer dizer, não tem como a gente fazer, a gente vai fazer relações com a nossa vida, com a nossa experiência, com o nosso caminho espiritual que cada um tenha, que talvez possa dar alguma vislumbre, né, do que ele está falando, né? Enfim, eu acho que talvez seja o terceiro caminho, Beth. Meia hora lê e meia hora conversa. Não, se bem que a gente é 1 hora e meia, né? Porque fica mais. Eu tô, como a Neuza, eu estou super feliz, estou animada, né? Falei, nossa, já acabou o tempo, porque geralmente eu estou olhando para quando é que isso aqui vai acabar? Quando é que isso aqui vai acabar? Ai, falta 20 minutos. Pô, entendeu? Hoje eu levei um susto quando acabou. Eu também achei muito legal. Então é isso, gente. E vou sentir falta de vocês. Achei muito tempo só em fevereiro. Foi votação, né? Eu faltei. Tá vendo? A gente falta e se fode. Não, Marta, não. A gente falta e não se fode, né?
Vou sentir falta também, eu vou sentir falta também. Ficou Muito longo tempo, esse né? Muito tempo. período. Bom, mas é melhor assim, porque tem carnaval, tem. A gente termina o carnaval e vem para cá. É. Quero Ficou para agradecer depois do carnaval. também o grupo, a Beth, essa jornada, né, que eu acho que é importante quando a gente encontra a nossa turma, né, de alguma forma. E a gente está no mesmo propósito, né? Eu acho que alguns propósitos, às vezes, estão ainda no nível inconsciente nosso, mas a gente foi atraído pela mesma coisa. E eu, assim, a minha preocupação é que eu procure ser mais fiel, né? O que eu busco nesse grupo, mais fiel e o mais próximo possível ao que eles estão falando. E eu proponho para mim mesma ser meio sentinela de não deixar algumas coisas que eu já conheço, né? Uma linguagem que eu conheço, ocupar esse lugar que eu desconheço, né? Mas que eu estou curiosa e atraída para conhecer, né? Então, eu fico preocupada, assim, de colocar outras coisas agora, que é bem fácil, sabe? Eu sempre A gente vai num processo associativo, então acho que a gente tinha de tomar um cuidado, porque é outra coisa que eles estão falando. Eu acho que eles estão falando de um lugar real que a gente ainda não viu, a gente não sabe, a gente pode sentir em algum lugar, né? E é isso, agradecer que todo mundo está junto, e essa diversidade também, né? Isso é importante. Porque, inclusive, esse contraste às vezes faz a gente pensar o que a gente está sentindo, o que a gente está entendendo. Gratidão. Esse eixo norte-sul é o que está me encantando mais, porque é incrível, a gente se define como brasileiro, todos nós, mas nós vivemos em cantos opostos do país, com realidades tão diferentes. E esse contato, só saber que existe um guiano no norte, para mim, eu caí do cavalo. Então, a gente aqui em São Paulo fica muito autocentrado, né? Achando que o mundo gira aqui em torno de São Paulo. Então, esse contato com vocês é muito rico. Agradeço muito. Fazendo jus à minha ancestralidade, eu só vou dizer uma palavra: gratidão. Eu cheguei no fim do ano, gente. Infelizmente, sim, a vida estava meio doida e só agora deu para organizar. E foi legal. Eu acho que foi legal. Acho que eu fui 3 encontros, eu acho. Eu acho. Eu fui em alguns no comecinho e, e aí, enfim, estava no mestrado e aí consegui terminar o mestrado, mas depois de terminar o mestrado eu tenho que fazer um monte de coisa. Estava fazendo esse monte de coisa. E agora que deu. Mas foi um prazer. Então, vamos para lá. Vamos para frente. Mais alguém? Acho que só falta eu, né? Eu sempre fico enrolando para não falar, esperando acabar o tempo. Ah, sério. Ai, a Célia sendo a Célia. Bom, é só agradecer mesmo por mais um ano, né? Ter... Tá falhando, Célia. Célia, a Gente, gente não está ouvindo. caiu, Célia, eu acho.
Tá Fui muito. tentar melhorar a internet, mas acho que não vai melhorar, não. Não, Não, melhorou. Melhorou? Melhorou. Só agradecer vocês, né, por mais um ano de estarmos juntos. E esse ano eu melhorei um pouco mais na minha questão de falar em público, graças a esse grupo que me ajuda, que me auxilia, né? E é isso. Espero que todos tenham um final de ano de paz, de amor, de alegria. E o ano que vem Ai, você também. Bom, para mim foi muito bom conhecer cada uma. A gente não se conhece tanto, mas estamos nos conhecendo. E eu fico, porque a leitura desse livro, para mim, é bem difícil, assim. A imagem inicial, né? Eu acho que essa temporada que a gente vai ficar sem um encontro, mas acho que também a gente, de um outro modo, a gente continua ligadas, né? Eu penso, né? E sabe aquelas coisinhas assim da imagem? Para mim é isso, sabe? A informação desse livro é algo que mexe com as nossas sinapses, assim, de compreensão, de incompreensão, né? Então, eu acho que hoje, assim, né? Eu sigo com essa imagem deste capítulo, né? Como essa forma, né? De ter estado, né? Dialogando com vocês, ouvindo e escutando e pensando e se abismando e se assustando. É tudo isso, né? Então, é isso. Bom, na leitura de hoje ficou assim para mim, nossa, parecia que eu estava lendo um livro de histórias infantis, de encantamento de criança, sabe? Eu fiquei a imaginar uma criança lendo. Eu pensei, nossa, se a gente fizesse, não sei. Eu fiquei assim, fantasiando muitas coisas. De tentar pensar ideias, até de leitura com criança. Eu sei que é um livro difícil, mas, não sei, a cabecinha das crianças, elas têm tanta abertura, né? Tem tanta imaginação, tem tanta liberdade, né? Que eu fiquei pensando, nossa, acho que seria algo interessante, algo a ser pensado, não sei, uma fantasia. Eu pensei em chegar com esse livro numa praça e contar histórias. Os trechos desse capítulo me trouxe essa fantasia, sabe? Esses trovões, esses raios, esses sustos, esses espíritos, né? A preguiça de macaco e foi isso. A Meire colocou, eu acho que se todo mundo puder copiar o link, né? Que a Meire colocou para compartilhar com a gente aí no chat, e a gente poderia, assim que desligar, né? Porque tem ficado ruim também quando a gente coloca os sons e tal. A gente, né, poderia, assim, a hora que terminar, cada um botar
para si, né? Para ouvir. Aliás, deixa eu fazer exatamente a mesma coisa. Uhum, Que eu acho que daí a gente consegue, né, aproveitar e copiar aqui antes de fechar. E que a gente uhum, consegue aproveitar e curtir. Eu acho que uma das coisas que pode facilitar, Giselda, pelo menos eu penso, a gente, Giselda e grupo, né? A gente poder fazer, eu acho que algumas outras coisas, né? E aí lembrando do que a Marta colocou em relação à psicologia analítica, né? Eu acho que quando a gente dialogar com o símbolo, né? E no trabalho com sonhos, eu sou né, sempre fui uma defensora ferrenha disso, porque é muito fácil a gente explicar o símbolo, dá menos preguiça do que a gente dialogar com símbolos, né? E acho que o fato da gente gravar os encontros é uma coisa que talvez a gente possa rever em algumas situações. Porque até mesmo para fazer um trabalho, né, eu acho que mais exploratório, eu acho que a gente não deveria gravar, né? Então, né, acho não, tenho certeza, né? E acho que a gente, né, precisaria pensar. Então, assim, acho que tem, né, tem algumas coisas que a gente pode, eu acho que fazer, pode se apropriar, e a gente pode pensar isso, né? Acho que dá uma maturada para a gente poder fazer um pouco mais esse exercício, e acho que a gente sabe fazer, né? Então, é só a gente, acho que fazer alguns acordos também e ir mesclando, né, essas coisas que pode ser muito legal. Eu quero agradecer muito, né, esse ano, né, a gente está aí há mais de um ano e meio mais ou menos seguindo juntos, né, então, assim, muito bacana, muito mesmo, né, e isso só pode acontecer porque está todo mundo aqui, né, porque senão nós não existiríamos. Então, eu fico muito feliz, né, aprendo muito, né, com cada um de vocês, muito, né, tem sido uma caminhada bem bonita, bem bacana, né, é a história do mamoeiro, né? Assim, não adianta você ter um mamoeiro sozinho, porque se você não tiver um coletivo de, né, a diversidade é até naquilo que aparentemente é igual, né? Não adianta, se for só mamoeiro macho, não vai dar um mamão que presta, né? Então, a gente tem que ter, né, quanto mais a gente consegue ter isso aqui juntos, eu acho que todo mundo, não é porque a gente ganha, mas é porque acho que acima de tudo é muito gostoso, né? Prazeroso. E aquilo que não for prazeroso, né? E aí pensando muito na cultura Yanomami, né? Pensando, né, nas coisas que a gente ouviu ao longo desse ano, quanta gente bonita passou por aqui também, compartilhando, né, com muita generosidade sobre as suas cosmovisões, cada um do seu jeito, né? E então eu quero agradecer muito a essas pessoas também, que foram muito generosas, né, que não estão aqui hoje, mas que estão dentro da gente, né? Acho que cada um guarda uma parte. Então, acho que a riqueza, né, ela se faz por isso e a gente está aqui. E para terminar, eu quero compartilhar uma imagem com vocês, que é uma escultura que não se sabe, é uma escultura que foi encontrada num lixo há mais ou menos uns 30, 30 anos, 32 anos atrás, e ela estava quebrada. E aí nós colamos, e eu acho que é a imagem que eu gostaria do que eu senti ao longo desse ano aqui com vocês. Então eu vou segurar e depois eu faço uma foto e coloco no grupo, tá? Para todo mundo poder ver melhor. O saber orgânico é o saber que compõe o ser. É o saber que envolve o ser. Então ele vale a vida. Ele envolve a vida. Ele é a vida. O saber orgânico é a vida. E eu tenho dito que o saber sintético é o saber que compõe o ter. Então, ele vale um preço. Ele vale o ter.
Como a vasilha do T nunca enche, o preço do saber sintético é sempre o T. E o T sem medida. Mas o saber orgânico não vale nada mais além da vida. Ou seja, vale simplesmente tudo isso. O de pau que diz: eu sou madeira, beira boa da val, tristeza, risca certeira, meio rio, rio, silencioso, sério, moço.